auditoria contábil. No vídeo de hoje quero tratar sobre responsabilidade legal em auditoria. Quero ficar apenas com os primeiros 3 parágrafos para não deixar esse vídeo muito extenso. Então eu estou construindo uma playlist neste canal utilizando este livro, o texto do William Attier. Eu usei esse livro na faculdade, inclusive, Auditoria, Conceitos e Aplicações. Eu estou ainda bem no começo do livro sobre fundamentos de auditoria das demonstrações contábeis, né? Então, antes de tratar sobre responsabilidade legal em auditoria, só para finalizar o tópico anterior, o Código de Ética, né? Que é só um textinho que diz o seguinte: a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 803/96, de outubro de 96, aprovou o Código de Ética Profissional do Contabilista, CEPC, que tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os contabilistas quando no exercício da profissão. Mas isso ainda era do vídeo anterior que não deu tempo. Agora, vamos lá então, responsabilidade legal em auditoria. A complexidade e o volume das operações fazem com que os procedimentos de auditoria sejam aplicados por meio de provas seletivas, testes e amostragem, muito importante isso. A auditoria contábil é uma amostra, cabendo ao auditor, com base no controle interno e nos elementos de juízo que dispõe, determinar o número de operações a serem examinadas para obter elementos de convicção que sejam válidos para o todo. Veja que aqui tem uma palavra-chave muito importante em auditoria contábil: convicção. Outra que eu já falei anteriormente, amostragem. Mas o auditor ele precisa ter convicção do que ele está examinando. A natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos de auditoria a serem aplicados dependem de investigações e da qualidade da prova a ser obtida. Mais uma palavra-chave importante: qualidade da prova. Para o auditor, a validade da prova está em função do elemento que lhe dá origem. E, com base nisto, a prova obtida diretamente de fonte externa proporciona maior grau de confiança do que aquela obtida internamente. Assim como o conhecimento obtido por verificação direta e pessoal do auditor apresenta maior validade do que aquele obtido indiretamente. O objetivo de um exame normal de auditoria sobre as demonstrações contábeis é expressar uma opinião técnica acerca da propriedade das mesmas e, portanto, não é destinado especificamente a desvendar fraudes e outras irregularidades. Entretanto, ao efetuar o seu exame e ao expressar a sua opinião sobre estas demonstrações contábeis, o auditor deve estar alerta à possibilidade da existência destes, que em alguns casos podem ser de tal grandeza que afetam a posição patrimonial e financeira, ou o resultado das operações da empresa em exame. No caso de descoberta de irregularidades, cabe ao auditor estudar sua relevância e os possíveis efeitos em relação às demonstrações contábeis em exame para a determinação de seu parecer e a divulgação, outra palavra-chave, o parecer, né, do auditor, e a divulgação à administração da empresa auditada de forma sigilosa e confidencial. Então, se descobrir alguma fraude, algo irregular, não adianta soltar isso ao vento. Não, de forma sigilosa e confidencial à administração da empresa. O auditor pode ser responsabilizado pela não descoberta da fraude significativa em consequência da negligência na execução das normas de auditoria ou em consequência de não tê-las aplicado conveniente. Nesse caso, ele pode responder por negligência, né, juridicamente falando. Para finalizar o vídeo aqui, se o auditor tivesse que assumir a responsabilidade de descobrir fraudes e irregularidades em um exame normal das demonstrações contábeis, que inclui várias, né, balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC, a extensão de seu trabalho seria de tal custo que se tornaria impraticável para as empresas. Porque, veja, teria que ser item por item, né, e aqui é uma amostra. A existência de um adequado controle interno propicia às empresas uma proteção menos onerosa e mais eficaz. Com base nos controles internos existentes nas empresas, é que o auditor determina a extensão de seu exame e os procedimentos a serem aplicados, os quais, inclusive, devem prever investigações mais profundas e detalhadas em contas ou áreas cujo controle interno seja deficiente. Todo o trabalho de auditoria repousa no estabelecimento de critérios e de metodologia que lhe deem razoável segurança sobre a totalidade dos dados constantes nas demonstrações contábeis examinadas. O auditor não deve esquecer que poderá responder civil e criminalmente, ou seja, direito civil e direito penal, por prejuízos causados a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício de suas funções, ou seja, com ou
intenção, né, de cometer esse ato civil ou penal. O auditor tem a incumbência de verificar se as informações e análises apresentadas nessas demonstrações, inclusive aquelas constantes no relatório da administração, refletem com clareza a situação patrimonial e financeira e comunicar quaisquer circunstâncias em desacordo com as disposições legais e regulamentares e atos que tenham ou possam ter impactos nas operações da empresa auditada. É seu dever também, mesmo que considerado de forma indireta, emitir um relatório circunstanciado que contenha observações a respeito das possíveis deficiências ou ineficácias de controles internos observadas pelo auditor no transcurso de seu trabalho. Vide Resolução CFC 1207/2009, que aprova a NBC-TA 240 acerca da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria das demonstrações contábeis. Então eu consegui finalizar, né? Responsabilidade legal em auditoria, que inclusive pode responder civilmente e penalmente. Bom, no próximo vídeo, roteiro sintético da realização de uma auditoria, etapa por etapa. Lembrando, o livro que eu utilizo do William Atier, Auditoria. E preciso também dizer que aqui na descrição deixei o link de uma empresa de contabilidade, de sistema de contabilidade, que é a Macro System, sistema de contabilidade web, que é parceiro aqui no canal. Procure conhecer a empresa para ver se é condizente com o que você procura a respeito desse sistema de contabilidade. Fico por aqui, até mais.